Veja como é bonito ser padre, como é bom ser padre, como é grande ser padre. Eu dou tudo e me dou a mim mesmo, e me darei mais ainda pela vossa salvação. São 3 coisas importantes que o padre diocesano faz, que está, digamos, no nosso ofício de sacerdócio, que é o tríplice mons sacerdotal, que é o governar, ensinamos o povo de Deus e santificamos. O sim à vocação, à igreja. Quando pensamos no padre, naturalmente lembramos da missa, do altar, de alguém que ajuda o povo a se aproximar de Deus. Mas será que é só isso? Além das vestes e estolas destes homens, o que iremos encontrar? João Cláudio tem 43 anos, há 10 é padre. Ele nos recebeu na sua casa. Era segunda-feira, dia de folga, um momento de descanso após um final de semana celebrando 5 missas. Ele tem que filmar eu sou assim, Netflix. Embora fosse um momento de descansar, algumas atividades da igreja precisavam ser feitas naquele dia. Mas antes, Padre João resolve aproveitar um pouco o dia de folga. Então, na segunda-feira a gente consegue esse dia de descanso. A gente procura descansar na praia, relaxar. E aí também, como sou eu que preparo o almoço, normalmente, também nesse dia procuro almoçar fora, porque já aumenta o tempo de descanso. Após o almoço, os trabalhos começam. Primeiro, a compra de material para a reforma da igreja. Depois, entregar o material na paróquia e seguir caminho, indo visitar o enfermo. Nosso irmão enfermo, a graça e ao poder do Cristo. A gente não consegue se desligar 100% nem sempre, né? Porque existem situações que são urgentes e que exigem uma presença. Foi o que aconteceu hoje, né? Marcamos para hoje à tarde fazer, foi a visita que nós fizemos, né, para levar unção, levar um conforto, uma palavra, uma presença. Do ponto de vista clínico, obviamente a gente não há muito o que fazer, e o próprio médico já não tem o que fazer, mas é uma presença que conforta, que dá força, né, que alivia também, de certa forma, o próprio sofrimento do doente. Então a presença do padre nestes momentos de dor, de sofrimento, é muito importante. Por estar perto de circunstâncias tristes do dia a dia, Padre João acredita que existem meios de filtrar as emoções que recebe dos fiéis. Então, acho que passa um pouco por uma, como eu posso dizer, sei lá, uma higiene mental também, né? Então, não dá para ser 24 horas pastoral, né? Não dá para ser 24 horas também a atitude contemplativa da nossa vida. O principal para mim, e o que me ajuda, é ter uma relação com os amigos, ter uma relação de buscar também outros ambientes que ajudam justamente a ter esse respiro. Um dos apoios vem de Saúl e Desirê, amigos de Padre João há mais de 10 anos. Desde 2007 que a gente conhece Padre João, ele era ainda vocacionado.
Em 2010 a gente programou uma viagem para Guaxuma, em Alagoas, e a gente convidou o Padre João para ir com a gente. Então nessa viagem foi que a gente criou um laço mais, se conheceu melhor, fora do ambiente da paróquia. Exato. No encontro, a lembrança de bons momentos vividos. Engraçado que o ano passado a gente fez bodas de prata. E a gente fez uma viagem programada e a gente chamou ele para ir com a gente. Que até ele brincou, mas eu vou segurando o velho. A mulher do... Eu disse, mas não tem. A mulher da agência de turismo, mas você tem certeza que ele vai também? Pela importância de cultivar as relações e estando sozinho na sua casa, o encontro com paroquianos ajuda na rotina. Lucas é coroinha. Ao conhecer de perto a vida de um padre, grandes surpresas. Ele é, fora da igreja, ele é como se fosse uma pessoa comum no dia a dia. Ele faz a própria comida, ele assiste Netflix como qualquer um faz, assiste série, filme. A vida de um padre no dia a dia não é como eu imaginava ser. Ele lê a Bíblia, todo dia, ele reza o texto todo dia, quantas vezes ele puder no dia, como às vezes falam, como às vezes eu escuto por aí. Ângelo, secretário do Padre João, conta a surpresa de muitas pessoas ao ver o padre em situações comuns do dia a dia. Por exemplo, a gente chega no cinema. Todo lugar, para começo de conversa, todos os lugares que a gente chega, ele é tipo um político, uma celebridade. Todos os lugares que a gente chega, alguém conhece. E o tratamento nunca é oi João, é sempre oi Padre João. Aí acaba alguém ao lado escutando, ou alguém que estiver perto escuta, e já começa aqueles olhares tortos, tipo, o que é que o padre está fazendo aqui comendo no shopping? O que é que o padre está fazendo no cinema? O que é que o padre está fazendo na praia? Na praia é o que a gente mais se depara. A gente tá lá, teve uma certa vez que a gente tava lá e chegou uma senhora e Padre João, assim aqui. As pessoas que estavam na mesa ao lado da gente ficaram tipo, oi? Como se o padre não fosse um ser humano. Essa questão de humanidade também que eu falo, de você ser humano, de você, viver como todo mundo vive hoje em dia. Padre João acredita que ainda existe uma visão antiga por parte de muitas pessoas sobre a figura dos sacerdotes. A figura do padre fechado, como se fosse um super-homem ou aquela pessoa que não necessita de nada, não tem tudo, é quase como se fosse autossuficiente, né? Então, as pessoas às vezes pensam o padre dessa forma, o padre não fica doente, o padre não fica triste, o padre não ri, o padre não brinca. Então, é uma imagem que precisa ser quebrada, né? Precisa ser pensada como uma experiência que ajuda. A sociedade mudou também, então é preciso fazer essa adaptação. Aquela resposta já não se dá mais para as perguntas de hoje, né? Então, a figura do padre e as pessoas hoje têm essa necessidade do contato. Essas pessoas vivemos numa sociedade tão carente de relações, de contato, de abraço, né, de afeto. Então, ser pessoas que demonstram afeto, porque antes parecia que o padre não podia demonstrar qualquer tipo de afeto, né? E hoje nós vivemos numa sociedade que é extremamente afetiva e ao mesmo tempo carente de afeto. Quem não se surpreendeu com o modo comum de vida do padre foi Mônica, que a cada 15 dias vem à casa de Padre João fazer faxina. Eu não só vejo o Padre João como um padre, entendeu? Na mesa, o almoço preparado pelo religioso é quase que uma terapia. Mônica aproveita o momento para falar sobre a vida. Você hoje achar um amigo, uma pessoa para você contar aquilo que você está sentindo é muito difícil, né? As suas coisas pessoais, vamos dizer assim. Para você confiar em uma pessoa é difícil. Você se abrir para alguém, né? Vamos dizer assim. E com o Padre João, de vez em quando, eu digo umas coisinhas a ele e a gente... Ele me passa uma confiança, não sei. É uma coisa, um carisma que ele tem de conquistar as pessoas, talvez. Não sei. Eu creio que seja isso. E eu sei que ele me cativou. E aqui estou.
Como o Padre João, o jovem Padre Gustavo tem uma rotina bastante intensa, que vai muito além de missas e confissões. Segunda a sexta, acordo cedo, né? Estudo pela manhã, sempre gostei de estudar pela manhã. Acordo cedo, faço as minhas orações matinais, me organizo, tomo meu café e vou às 7h30 para a universidade. Toda manhã, universidade, depois vou fazer alguns exercícios também, né, que a gente precisa para a saúde do corpo e da alma. Volto, almoço. À tarde, dou expediente na secretaria, vou visitar algum doente, se tiver, algum enfermo, seja nas residências ou nos hospitais, que fazem parte aqui da área da paróquia. E é isso, é uma rotina, de fato, dependendo do dia, bastante intenso, sobretudo no final de semana, né? Que a gente tem mais atividade em campo. Apesar da rotina intensa, o jovem padre procura arrumar um tempo para cuidar de si. Bom dia, doutora. Bom dia, tudo bom? Tudo bem? Pode sentar aí. Aqui, ó. Tinha quebrado o dente. Então, ela disse que... Mas quase sempre, obrigações da igreja invadem o tempo de folga. Nesta reunião, ele decide com arquitetas como deve ficar a estrutura da sacristia. Entendeu? Assim, tirando um pouquinho o lado do... Você pode fazer um pouquinho mais central, digamos, aqui, ó, daqui pra cá. Como um trabalhador comum, em julho ele tirou férias, o que para muitos parece estranho. O padre acredita que é preciso acabar com alguns estereótipos. Claro, a gente também, nós somos carne e osso, nós não somos homens de ferro, né? As pessoas pensam que a gente, às vezes, não podemos ter, sabe? Ah, padre tem férias, padre tem isso, né? Acha que a gente não é de carne, não é de osso. Acha que a gente somos seres, somos anjos, né? E não é assim, a gente cansa também, a gente tem que ter nosso momento de lazer. Então, geralmente, o clero tira seu dia de descanso nas segundas-feiras. Mas como eu estou fazendo faculdade agora, né? Voltei. Então só tiro só a parte da tarde e à noite. E quando não tem alguma atividade assim, urgente, que eu preciso estar lá presente. Que se encontra na coroa de Nossa Senhora. Padres mais humanos. Se o senhor pudesse deixar uma mensagem ou um recado para quem acha que padre só reza, que padre só celebra a missa, o que é que o senhor diria para essas pessoas? Que venha conhecer o padre mais de perto, né? Venha ver como a gente também sofre, como nós somos de carne e osso, né? O padre não dá em árvore, né? Ele é fruto ele vem de uma família, ele é um ser humano, ele vem de uma cultura. Então, entendê-lo também dessa forma, como um ser humano, como alguém que nasceu numa família, que procura lhe dar uma resposta a uma vocação, uma pessoa que tem os seus limites também, que tem os seus defeitos. Então, dizer para essas pessoas isso, o padre não vem de uma nave espacial, nem dá em coqueiro, não é um coco que dá em coqueiro, é uma pessoa que vem desse mundo que está aí, dessa sociedade. E, num certo sentido, luta contra os mesmos vícios e as mesmas dificuldades que a sociedade enfrenta, porque é ela que produz também, todos nós, na verdade. Então, dizer isso para essas pessoas, somos frutos do mesmo ambiente, da mesma cultura, das mesmas famílias, temos as mesmas dores e também as mesmas alegrias. Quando a gente se aproxima, começamos a entender que entre vestes e estolas existe um homem. Leva a Deus um canto que transforma o coração. Quem busca a esperança no olhar de uma criança vê que é importante para um país uma igreja santa, e na comunidade onde mora um padre o povo vive mais feliz.